Os debates sobre análise de conjuntura, que abriram o segundo dia da Conferência Nacional dos Bancários, foram realizados neste sábado, 20 de julho. Coordenador mundial da Unifinanças, Márcio Monzani apresentou uma análise sobre a atual conjuntura na Europa, a partir das consequências sociais que se instalaram por conta da crise econômica desencadeada em 2008. Segundo o professor João Sixu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-diretor de Políticas e Estudos Macroeconômicos do IPEA, é um momento propício para se ter aumento, uma vez que os bancos tiveram grandes lucros nos últimos tempos. É um momento propício a se ter aumentos, porque os bancos tiveram grandes lucros nos últimos tempos. A taxa de desemprego na sociedade é uma taxa baixa, então esse é um cenário que vai favorecer muito a luta dos bancários nos próximos meses. Agora, a luta dos bancários deve ser uma luta também que seja a luta por mais cidadania. Ou seja, o cidadão hoje, ele não pode mais ser apenas o trabalhador rude, que ganha até 3 salários mínimos e que tem direito a comprar um carro popular ou uma geladeira a crédito. Ele tem que ser o cidadão, e assim ele se sente, assim ele quer ser, o cidadão que tem direito ao transporte público de qualidade, barato, eficiente, o cidadão que tem direito à saúde pública também de qualidade, que tem direito a saneamento, à segurança pública. Então, a pauta dos próximos 10 anos não é uma pauta só do próximo ano, uma pauta eleitoral, uma pauta do próximo governo. É uma pauta dos próximos anos, das próximas décadas brasileiras. É transformar o trabalhador num cidadão, ou seja, não é aquele que faz só o caminho da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ele vai viver e tem que viver a sua cidade de forma plena. Tem que ter serviços e equipamentos públicos que satisfaçam a sua vida de forma integral. Ao fazer uma breve análise sobre o sistema financeiro, o jornalista Altamiro Borges, coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, destacou que os bancos continuam ganhando muito. Por isso, em sua avaliação, é o momento de intensificar a pressão sobre as instituições financeiras e não aceitar a choradeira dos banqueiros. A campanha salarial dos bancários, o sistema financeiro é um sistema-chave para a economia nacional. Os bancários são os que movem esse sistema. Em períodos de crise, os banqueiros, que estão ganhando muita grana, continuam ganhando muito grana, vira tudo chorão. Aí eles falam, é a crise mundial, é a crise mundial. E vem tentar impor uma pauta restritiva aos trabalhadores. Os bancos estão ganhando muita grana. O capital financeiro continua mamando nas tetas, né? Então, eu acho que esse é o momento de intensificar a pressão sobre os bancos, não aceitar essa ladainha terrorista da crise econômica mundial, porque os bancos não sentem a crise econômica mundial, ao contrário, eles costumam ganhar na desgraça, né? Então é um momento de intensificar a luta, aumentar a pressão. No quadro político que nós estamos vivendo, eu acho que o quadro político demonstrou o quê? Você tem um governo, uma experiência, um ciclo político de 10 anos que teve vários avanços, né? Se eu comparar a desgraceira que era no período do Fernando Henrique Cardoso, com recorde de desemprego, desmonte de leis trabalhistas, aumento da miséria no Brasil, desmonte de equipamentos sociais, esses últimos 10 anos foram anos de avanço. Mas eles são avanços insuficientes, até porque eles não mexeram em problemas estruturais. Você tem um problema seríssimo no Brasil, que é a concentração agrária, né? Poucos barões do agronegócios e latifundiários controlam o grosso da terra no Brasil, enquanto milhares de trabalhadores estão sem terra. Você não mexeu no problema estrutural da reforma agrária. Você tem um problema seríssimo no Brasil, que é a questão tributária. Quem paga tributo no Brasil é trabalhador, rico não paga tributo. Não se cobra tributo por jatinho e iate, que é evidente que não é para trabalhador, é para rico. Então, a questão tributária no Brasil é uma das questões mais injustas que existe em termos de distribuição de renda e riqueza. Não se mexeu nesse problema. Não se mexeu num problema seríssimo no Brasil, que é a estrutura política. A estrutura política no Brasil, ela vai conduzindo o país a um caminho perigoso, que é o caminho dos Estados Unidos, que é a eleição dos ricos. Porque como é financiamento privado, quem financia determina a política. Quem dá dinheiro quer algo em troca. Então não se mexeu no problema da estrutura política no Brasil. Então está virando uma democracia de ricos. Então, eu acho que os protestos mostraram o seguinte: se avançou, avançou, mas é preciso avançar muito mais. E não tem jeito, você só faz omelete quebrando ovo.
Não existe possibilidade de fazer omelete sem quebrar ovo. Ou seja, é preciso enfrentamentos, é preciso determinadas rupturas. Não dá mais para continuar com esse condomínio que está todo mundo bem. Não pode ser isso. Se você quer avançar nas mudanças, você vai ter que fazer enfrentamentos. Eu espero que o governo Dilma tenha ouvido de fato o clamor das ruas. O clamor das ruas pediu isso, né? Eu espero que ela ouça. E eu espero que os movimentos sociais pressionem, façam mais barulho nas ruas para que ela ouça.